Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar com um referencial. Eu gosto de reforçar aqui 4 passos que nós temos que observar para conseguirmos falar bem, para desenvolver uma boa oratória. O primeiro passo é o autoconhecimento. Então, nas entrevistas individuais, nas conversas que eu tive com cada um de vocês, nós buscamos essa consciência. Quais são os pontos fortes de cada um? O que pode ser melhorado? Que estratégia nós podemos adotar? Por que cada um de vocês tem medo de falar em público? Qual é o seu medo? Como é que esse medo se manifesta? Quais são os sintomas físicos, inclusive, que muitas vezes nós manifestamos, né, quando pensamos no medo, na ansiedade? Então, a ideia do coração acelerado, o suor, as mãos frias, tem gente que fica tremendo. Então, temos várias manifestações possíveis, e é importante que cada um se enxergue, consiga perceber tudo isso para melhorar, é o nosso ponto de partida. Se eu não sei onde eu sou bom e onde eu preciso melhorar e o que pode ser melhorado, eu não consigo trabalhar. Então, a partir dessa autopercepção, nós conseguimos traçar um caminho, né? Nós conseguimos pensar aí, construir um projeto, um planejamento para ser desenvolvido. Então, é muito importante ter noção disso, saber das nossas crenças limitantes, inclusive saber o que é que nós podemos fazer. Claro, gente, que o nervosismo, a ansiedade, eles não deixam de existir, tá? Eles não desaparecem. O que acontece é que nós aprendemos a lidar com isso. Nós conseguimos mecanismos, nós conseguimos estratégias e criamos um repertório maior para conseguir lidar com esse medo, com essa ansiedade, porque eu, como professora, há mais de 16 anos, sempre que eu entro em sala, subo no palco para ministrar uma palestra, o frio na barriga, ele sempre existe, ainda bem, né? Senão nem faria mais sentido ser professora, mas você aprende a transformar aquela sensação de sofrimento, você consegue uma nova percepção, adota aí um novo olhar em relação a essa situação e consegue ver como uma coisa boa, né? São habilidades que são treináveis, que você pode adquirir, e é para isso que nós estamos fazendo aqui essa mentoria, né? Então, primeiro passo importante, e eu quero que vocês tenham durante todo o processo esses passos em mente, porque há uma evolução, inclusive, em cada um deles. Primeiro passo, autoconhecimento, anotei tudo aqui para não sair da minha sequência, senão eu fico aqui 1 hora falando. Segundo, eu coloquei aqui como desenvolver um raciocínio que seja didático. É a ideia aqui, gente, de conseguir criar um raciocínio, de conseguir elaborar um raciocínio de uma forma didática, de ter clareza. É muito frustrante quando você sabe uma resposta, então vamos imaginar a situação de vocês, né? Você estudou, você tem conhecimento e você não consegue expressar isso perante a banca examinadora. É extremamente frustrante. E aí você vê muitas vezes um colega que não sabe o mesmo tanto que você, que não está bem preparado, mas como a gente brinca, é cara de pau, vai lá e fala, e muitas vezes a forma como a gente fala é mais importante que o próprio conteúdo. Claro que numa prova oral você não é avaliado só pela oratória, você precisa de conteúdo, mas a forma como você expõe, como você expressa o seu conhecimento é fundamental, porque a banca procura esse raciocínio que seja organizado, clareza na expressão das suas ideias, não é? Senão você sabe, mas não consegue passar, e aí não adianta. É igual a história da mulher de César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, perante a banca examinadora, não basta você saber, você tem que demonstrar que sabe. E para isso nós precisamos de clareza, de um raciocínio muito bem organizado, de argumentação da fala. Nós não podemos ter ideias soltas, jogadas, nós vamos construindo tudo isso.
Como é que nós vamos conseguir isso, professora? Né? Quem está aí me perguntando, como eu quero isso, professora, como é que eu consigo? Aí nós chegamos ao nosso terceiro passo: treinar, roteirizar e treinar muito, exaustivamente. Não existe nenhum milagre, não é? Mas desde a antiguidade nós já temos autores como Aristóteles que vem nos dizer que a excelência é um hábito. Então, como eu disse, essas habilidades elas podem ser adquiridas, elas podem ser desenvolvidas. Então, nós não podemos ter aquela ideia, fulano de tal fala bem, é um ótimo orador. Ele não nasceu assim. Às vezes as pessoas querem nos passar essa impressão, né, que é um dom. Eu já nasci sabendo falar, eu sou um exímio orador. Nada disso. É completamente treinável. Então você tem toda a possibilidade de se tornar um bom orador. É só querer e, obviamente, percorrer o trajeto necessário. E isso inclui muito treino. Treinem a exaustão. Vai chegar um momento, gente, em que o seu cérebro ele automatiza tudo isso. Então a gente sai de um momento em que é assustador, em que você se imagina tremendo perante a banca examinadora sem conseguir responder, até o momento em que você se imagina tranquilo, controlando seu medo, sua ansiedade, suas emoções e conseguindo falar exatamente o que você queria perante a banca examinadora. É este o nosso objetivo. É você conseguir exteriorizar o seu conhecimento e mesmo naquelas situações em que você não tem a resposta, isso vale não só para direitos humanos, mas para qualquer matéria, conseguir desenvolver um raciocínio que vai te ajudar, não é, a se safar daquela situação, digamos assim. Você não vai perder as palavras. Então, ainda que você não saiba exatamente a resposta, não é enrolar o examinador, nada disso, né? Não estamos falando disso. Mas você vai conseguir buscar aí na sua memória, construir algum tipo de frase, de raciocínio que vai poder te ajudar. Que mesmo em uma situação em que você não saiba exatamente, você consiga passar credibilidade, segurança para a banca examinadora. Porque, como eu disse, muitas vezes não é nem tanto o que você fala, mas como você fala. Então, às vezes, um aluno que é brilhante, sabe todo o conteúdo, mas ele não consegue demonstrar isso perante a banca, ele não vai ter um desempenho tão bom quanto aquele aluno mediano, mas que desenvolveu bem as suas habilidades de oratória, não é? Que não trava, que não dá branco, que consegue concatenar ideias, organizar a fala. Então, isso é muito importante, nós conseguimos através desse treino, muito treino, combinado? E por último, como eu já falei com vocês algumas vezes, não percam nenhuma oportunidade de passar vergonha. Aproveitem todas as oportunidades de falar. Como estamos treinando para uma prova oral, aproveite todas as oportunidades de responder questões, de treinar. Nós teremos as nossas bancas, vocês podem treinar com os amigos, falem com os familiares de vocês. Gente, na época da minha apresentação de monografia, eu contei para quem estava na reunião no sábado, né? Foi o momento em que eu me descobri no curso de Direito, eu decidi ali que queria ser professora, me apaixonei pela pesquisa, e eu falei sobre cotas para negros nas universidades públicas, depois até desenvolvi o tema no mestrado. Eu estudei na Unimontes, a Universidade Estadual de Montes Claros, eu espalhei cartazes, convidei a universidade inteira. Claro que eu já tinha feito alguns cursos de oratória, né? Não estava ali me aventurando. Eu estudo comunicação desde a adolescência, leio todos os livros, participo de palestras, workshops, então adoro o tema. E isso me ajudou muito. Então, nesse momento, eu queria todo mundo assistindo a minha apresentação, porque eu já tinha conseguido virar a chave, né? Entender que se eu me preparasse, ia dar tudo certo. Então, foi um momento que foi incrível, assim, depois que eu colei os cartazes, dá aquela sensação, para que que eu fiz isso? Por que, meu Deus? Por que que eu fui fazer isso? Que vergonha que eu vou passar. Mas aí eu tinha uma amiga que morava comigo na época da faculdade, e ela ouviu umas 50 vezes a apresentação da minha apresentação. A, a moça que nos ajudava na faxina, ela ouviu ela lá limpando a casa e eu atrás dela explicando a minha monografia. E era engraçado que eu ficava pensando, a Elira não deve estar entendendo nada.
e ela é negra, né, e ela falou: "Vivian, isso é ótimo, né, porque se isso der certo, meus filhos já vão ter uma oportunidade diferente da minha", que eu falava das cotas. Então, assim, todo mundo ao meu redor já tinha ouvido a minha monografia. Então não poupem ninguém, se unam aos amigos que querem também treinar, estudar, e pessoas que realmente estão levando a sério, que vão te dar um feedback que seja interessante, não é? Então, vocês têm hoje a oportunidade de fazer isso, inclusive online, o que facilita muito, e prometo para vocês, gente, se estudar a matéria para ter aí o conteúdo necessário e treinando o que nós estamos nos propondo a fazer aqui, não tem erro. E chega um momento em que você passa a gostar de falar. Isso é incrível, né, em que você quer aproveitar cada uma dessas oportunidades que aparecerem para você falar, para você se expressar. Converse com o caixa do supermercado, com o porteiro, com o atendente da farmácia, converse, converse, destrave a sua comunicação. Você está com esse processo informando o seu cérebro que é algo natural. Então você vai normalizando aquela situação a qual estará submetido daqui a algum tempo.